Então, dando sequência aqui no curso, no quarto curso, básico de capacitação para visitadores espíritas, no projeto Capelania Espírita da AMEC. Nós vamos falar sobre, de alguma forma, um médico vai falar sobre lei. Não, pois é. Mas nós temos a nossa grande colaboradora, a Rita Falsetti, né, que vai nos ajudar também, né, que nos ajudou muito até entender isso. Mas, Eliane, é um trabalho voluntário, é um trabalho ligado a uma instituição religiosa. Mas o que isso aí tem a ver com lei? A gente já chamou a atenção no fato de que alguma coisa nos ajudou nessa caminhada. Vocês observaram, quando nós fizemos esse projeto, como nós fizemos o estatuto da AMEC, como pequenas coisinhas hoje nos permite fazer determinadas atividades. Que se essas coisas pequenas no estatuto não existissem, nós não estaríamos aqui. Ia ser uma loucura refazer aquilo tudo de novo, com muita reunião, para poder voltar atrás e abrir esse caminho. Essa história está plantada desde lá de trás, gente. Essa história foi plantada antes da AMEC ser a AMEC, quando ela era no campo. Lá de trás, a gente vê por aqueles cartazes, nós vemos que a gente realmente não tinha ainda enxergado isso, mas tudo foi acontecendo de modo que nós podemos chegar onde chegamos, tá? Então, aspectos jurídicos são muito importantes. Quando a gente lembra do nosso estatuto, a gente vê que no artigo 2º, parágrafo único, para alcançar suas finalidades institucionais, a AMEC poderá firmar convênios, contratos, parcerias e intercâmbios em conjunto com o poder público, particulares ou outras instituições, desde que não contraria a lei nem as disposições desse estatuto. A gente já, de uma certa forma, tínhamos intuído isso. Com relação aos aspectos jurídicos, claro, tem muita coisa envolvida. Imagina que se eu, numa aula, vou passar toda a totalidade das dificuldades que precisam ser previstas, toda a totalidade das normas e das leis que precisam ser conhecidas e que precisam ser respeitadas. Se o ser humano vivesse hoje num mundo sem leis, a gente não estava nem olhando para a cara do outro, porque não temos de forma alguma condição evolutiva espiritual para poder estarmos em sociedade sem nos atacarmos ou sem nos agredirmos, sem nos estranharmos, não é verdade? Infelizmente, melhoramos muito, evoluímos muito, mas não somos nem perto daquilo que um dia seremos. E eu estou falando isso do ponto de vista coletivo. O nosso planeta, gente, e hoje todos nós sabemos, aquilo que a gente vê e se espanta, é que nós estamos nos espantando com a realidade do ser humano. A nossa coletividade é assim. E graças às leis é que nós conseguimos viver em sociedade, nós conseguimos fazer alguma coisa. Em relação aos aspectos jurídicos que interessam, quando você vai trabalhar de forma voluntária, né, e principalmente dentro com a saúde, dentro de estruturas hospitalares, interagindo com outros seres humanos e numa situação de fragilidade, a gente sabe que a Constituição brasileira, no seu artigo 5º, no inciso 7, assegura, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Graças a Deus, isso é lei. Então, qualquer pessoa que se interne, ela tem o respaldo da lei, se ela está
internada no hospital ou se ela está reclusa num presídio, ela tem um respaldo da lei para receber assistência religiosa. Isso é lei. O Estado é laico. Ele está previsto no artigo 19. Significa que no Brasil, o Brasil não professa uma religião. Todos nós temos direito de termos a religião que acharmos melhor. Isso é um direito do cidadão. E significa que nós adotamos a religião oficial do Estado brasileiro. E a convivência harmônica de todos os segmentos religiosos, incluindo o respeito àqueles que não possuem crença. A lei federal, essa lei de número 9.982, de julho de 2000, garante isso. Aos representantes de qualquer religião é assegurado o acesso aos hospitais da rede pública e privada, bem como aos estabelecimentos prisionais, civis ou militares, para oferecer atendimento religioso aos internados. Isso é importante. Isso aqui foi feito por um advogado, né? Isso foi uma publicação de 2014. Toda pessoa que seja um ministro de uma religião, ele tem acesso assegurado para oferecer atendimento. Isso é lei. É claro que existem normas para isso. Então é assim, eu vou fundar uma igreja e eu vou bater lá no hospital X e vou falar assim, olha, pela lei 9.982, isso daí, de 2000, observa, veja a data, é 2000, né? Garante que há um representante de qualquer religião. Ele é um representante porque isso entende que ele é a pessoa que forma outras pessoas. Por isso ele representa, tá? É assegurado o acesso. Bom, não é o Estado brasileiro responsável pela prestação de serviço religioso. Isso daí ficou claro na legislação. E já que o Brasil é um Estado que adota a laicidade e a liberdade religiosa, logo, a administração pública está até mesmo impedida de exercer tal função. As santas casas, por exemplo, elas são mantidas por instituições católicas e muitas das vezes o chefe da capelania de uma santa casa é um pastor evangélico. Por quê? Porque a Santa Casa ela não pode ter uma religião que diga que as pessoas lá têm que professar essa religião. E por isso, espíritas, evangélicos, católicos, budistas, tá? Qualquer religião, as religiões orientais, qualquer uma delas, elas podem procurar e levar o seu atendimento às instituições hospitalares. Mas é lógico que para isso existem normas de todos os lados. Quando a lei ela aborda aí esse padrão de atendimento do ponto de vista privado, e deve ser assumida pelos representantes de cada religião e igreja com sua equipe. Esse direito, pois, é a característica de quem está confinado, não importa o motivo. A gente já viu isso. Todas as pessoas que se encontram internadas poderão, se assim desejarem ou a pedido da família, receber a visita de representantes habilitados de suas respectivas instituições. Isso é muito importante. Todas que se encontram internados poderão, se assim o desejarem, ou a pedido da família. Então não é assim, eu sou espírita, eu chego lá, bato na porta do hospital, olha, eu sou espírita, eu vim aqui passar uma visita e oferecer minha visita às pessoas que estão aqui, eu quero ir lá no quarto tal, no leito tal. Para isso, é direito do outro, da outra pessoa, querer ou não a minha presença. É direito do outro me chamar ou não. Então, a primeira coisa que vão perguntar a alguém na recepção de um hospital é: alguém pediu a senhora para vir? Então, vão ligar lá: Dona Fulana, a senhora que é representante, que é responsável pelo senhor Fulano que está internado, a senhora Eliane está aqui.
Ela veio para prestar? Não conheço. Tchau. Não tem nada assegurado comigo. Não é porque eu quero, é porque o outro quer, e aí eu tenho o meu direito assegurado de ir acolhê-lo, de ir ajudá-lo. Compreenderam? Então é isso que diz a lei. O Conselho Federal de Medicina, em 2015, no parecer número 43, a história foi assim: houve um problema e alguém acessou o Conselho Federal de Medicina em relação a poder o profissional lá da capelania ir e atender um determinado paciente. Parece, eu me lembro, ia ficar muito extenso, é que o tal pastor foi várias vezes e todas as vezes tinha um impedimento. Ou era isso, ou era aquilo outro, e ele ia, voltava, ia, voltava, ia, voltava. Depois ele fez uma queixa ao Conselho Federal de Medicina, porque a lei não estava sendo cumprida. E aí o relator foi o conselheiro Henrique Batista Silva. Ele reafirma aqui que a prestação de assistência espiritual e religiosa de pacientes internados nas UTIs, inclusive a UTI, deve ser assegurada pelas instituições hospitalares, desde que demandada pelos mesmos, lembra aquela história do responsável ou a pessoa pedir, ou seus familiares, e respeitadas as normas vigentes dessa instituição e a condição clínica do paciente. Por quê? Eu trabalho no UTI. Quantas vezes o pastor, porque a gente pede que a visita religiosa vá fora do horário de visita, por dois motivos. Um, que é uma atitude única para aquele paciente. Então, no horário de visita, outras pessoas de outras religiões estão e elas não têm nada a ver com o atendimento religioso que está sendo feito para o paciente do leito 102. Os outros familiares e os outros pacientes também não têm a ver. Outra é que, fora do horário de visita, aquele pastor, aquele espírita, aquele evangélico, seja quem for, ele não estará ocupando o lugar de um visitante, porque toda a dimensão de uma UTI, ela é muito bem feita para você ter um máximo de X pessoas transitando ali dentro. O ar-condicionado, tudo isso são normas de segurança. Então, esse pastor vai fora. Muitas das vezes ele chega, é a hora do banho daquele paciente. Tem UTIs que não são modernas e que, infelizmente, elas ainda têm os leitos um ao lado do outro, e aí fechadinhos com cortinas, e isso poderia expor pacientes. E acontece muito isso, da pessoa chegar e pensar, agora não dá porque tem um banho perto, não dá. Não, agora o fulano está lá fazendo um exame, ele foi levado para fazer um exame. Não, agora não dá isso, agora não dá para aquilo. E esse caso ocorreu por conta de várias negativas, de várias idas e vindas. E a gente mostra nisso aí também, gente, aquilo, quem se dispõe a ajudar precisa compreender. E você vê que a resposta do relator foi muito adequada. É tipo assim, não, você pode, e está assegurado você ir, mas é preciso que esteja dentro das normativas. Na UTI é sempre assim, ligam lá da recepção, tem uma visita religiosa para o seu fulano de tal, do leito de tal. E aí a gente faz o quê? Na nossa UTI é fácil, porque é uma UTI que ela é toda bem dividida, são leitos isolados, mas tem lugares que não são. E aí esses horários são assim. Compreenderam? Então, o bom senso, ele tem que permear as atitudes de quem se dispõe a ajudar. Hoje, tem a novíssima Lei Geral de Proteção de Dados, né? Está todo mundo começando a aprender sobre isso. Antigamente, você chegava em qualquer lugar, pegava o nome de qualquer pessoa, punha numa lista, colocava na internet, colocava num grupo de WhatsApp, problema nenhum. Hoje, para fazer isso, existem normas. E a gente precisa, aos pouquinhos, ir aprendendo a lidar com isso.
E a gente mostra isso porque, gente, eu volto a falar, nós estamos trabalhando com isso, estamos vendo a importância de nos mantermos dentro de preceitos legais. Por quê? Porque esses preceitos legais norteiam a possibilidade desse atendimento e não vai haver uma junção de ciência e religião enquanto as pessoas não se respeitarem. Lá atrás, lembra que eu falei? Na Idade Média, a religião pintou e bordou, matou muito médium, nós sabemos disso. Pintou e bordou. As pessoas, elas usavam a religião para expor todos os seus problemas. Somos nós que encarnamos hoje, estamos aí lutando para juntar isso de novo. Quem sabe? Porque a verdade é essa. Hoje, aquele slide que eu falei, né, da fala do poeta, de Horácio, ela nada mais é do que uma realidade que ainda perdura e foi muito pior há muito tempo atrás. Tipo assim, o problema é o órgão, o problema é o doente, esse lado espiritual é problema seu, você vai resolver isso depois, porque isso aqui faz parte da medicina. E nós vamos mostrando na última aula como isso é uma mentira e como isso é um erro. Mas para fazer essa cola de novo, para juntar ciência e espiritualidade através da religião, que foi quem afastou muito isso, né? Porque o Renascimento foi nada mais nada menos do que uma reação imensa da humanidade àquilo que vinha acontecendo na Idade Média. Então, a ideia é colar de novo. Nós precisamos que isso ocorra dentro de todos os níveis, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados precisa ser observada. A lei, ela é de 2018, novíssima, né? Conhecida como a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, entrou em vigor em agosto de 2020, foi outro dia, tendo como principal objetivo regulamentar a proteção dos dados pessoais, bem como a privacidade desses dados. É uma forma de impor que as empresas e organizações lidem de forma responsável com a informação das pessoas. Então, qualquer agrupamento que quiser, tiver o interesse de montar um serviço desse, vai ter que conhecer essas leis e saber o que está fazendo. Os dados pessoais, o que é dado pessoal? São quaisquer informações que possam identificar direto ou indiretamente. Seu João da Silva é uma identificação direta, tá? Indireta é o seu João, é o paciente que internou no leito 102 no período de 23 de dezembro a 28 de dezembro. Qualquer checagem de prontuário eletrônico vai mostrar o nome do João da Silva, tá? Uma pessoa física. Os identificadores diretos incluem coisas como o nome de alguém, número do passaporte, número do telefone. Os indicadores indiretos, coisas como ativo financeiro, saúde e outras categorias também. Então, nós não temos direito, aliás, já não tínhamos, mas a humanidade demorou a entender isso. E hoje, para a gente trabalhar, lembre-se, nós estamos num mundo em evolução. Somos uma coletividade de espíritos que precisa melhorar. Nós somos uma coletividade que tem que melhorar. A lei existe para nos colocar em rumos que sejam compatíveis com uma performance adequada no sentido de crescimento. Então, é muito importante que essa preocupação por qualquer agrupamento que se interesse em fazer esse trabalho, em estudar junto a pessoas que entendem do assunto, né? Estudar o que se está correto o que estamos fazendo. Se isso pode ser, de alguma forma, questionado ou complicado, tá? E, principalmente, ferir o direito de alguém. Os fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados. Respeita a privacidade ao assegurar os direitos fundamentais de inviolabilidade da intimidade, da honra, da imagem e da vida privada. A autodeterminação informativa ao expressar o direito do cidadão ao controle e, assim, a proteção dos seus dados pessoais e íntimos.
A liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião são direitos previstos na Constituição brasileira. Os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas. Eu passei rapidamente por isso porque são muitos fundamentos. Eu peguei aqueles que são talvez mais chamativos, mas todos nós precisamos estudar isso daí. Os aspectos jurídicos relativos à visita domiciliar. Uma RDC de número 11, de 26 de janeiro de 2006, dispõe sobre o regulamento técnico de funcionamento de serviços que prestam atenção domiciliar. É uma RDC extensa, precisa ser levantada e lida na sua totalidade. Segue aí o dado para que ela seja conhecida. Uma coisa que é muito importante nessa RDC é a descrição da figura do cuidador. Quando você atende alguém em domicílio, alguém tem que estar dentro da casa e ser responsável por aquele paciente. E toda a tratativa de atendimento domiciliar tem que ser feita baseado no fato de que o cuidador, durante o atendimento, precisa estar presente. Esse cuidador é uma figura que tem que ser definida junto aos documentos que colocam o funcionamento junto àquele domicílio, aquela residência. Compreenderam? O Ministério da Saúde, em 2016, montou essa apostila de segurança do paciente no domicílio e é muito importante que a gente conheça. Até onde eu sei, não tem atualização, tá? Nessa apostila, a Declaração de Helsinki foi colocada lá como um marco em termos de uma das normativas desse atendimento, que diz que o profissional de saúde deve obter o livre consentimento do usuário depois de lhe ter sido dada a explicação completa. Então, se alguém vai dar um passe a alguém, não é chegar e dando passe. Se alguém vai frutificar uma água, tudo tem que ser explicado, tudo tem que ser muito bem aceito e claramente expresso, né? O aceite expresso claramente. Em caso de incapacidade legal, o consentimento deve ser obtido do responsável legal. Em caso de incapacidade física, a autorização do responsável legal substitui a do usuário. E geralmente o responsável legal é o cuidador. Nós entramos com a nossa mente e com a nossa boca, não é não? Quando a gente entra e pensa e faz uma prece, não precisa pedir a ninguém para fazer uma prece mentalmente para ninguém. Mas se você vai usar de algum mecanismo da nossa codificação, como a fluidificação de água, imposição de mão, passes, tudo isso precisa ser aceito. Aí tem um detalhe interessante. No passado, a civilização egípcia tinha um código de moral. Para vocês terem uma ideia, no passado, eles encorajavam as pessoas ao trabalho voluntário. Aí tem um exemplo, né, transportar uma pessoa pobre de um lado para o outro do rio, sem cobrar. No Egito Antigo, isso não é novidade. A Igreja Católica se firmou como instituição, oficializando a doação como uma forma de penitência pelos pecados. A Idade Média, quanta bobagem a gente fez, né? Oh, meu Deus, foi muita bobagem, né? Então, aquilo que era para ser uma coisa boa, né, uma característica do ser humano, virou uma forma de não ir para o inferno, né? Infelizmente, somos nós, olha aí, todo mundo aqui já andou por ali. Um exemplo disso, eu fui lá conhecer esse hóspice. Hóspice é um hospital para pacientes terminais. Esse hóspice foi nessa época aí, por volta de 1400, que ele foi construído, tá? Para você ter uma ideia, na ata de fundação desse hóspice, esse Nicolas Poulain, que era chanceler da Borgonha, né? Era ele que conseguiu que um dos caras ricaços da região ali doassem vinhedos
e o vinho resultante desses vinhedos que era feito daquelas uvas, ele era vendido e ele mantinha esse hóspice e é assim até hoje. Nós, quando fomos lá, trouxemos várias garrafas de um vinho excelente, um Pinot Noir maravilhoso. E um detalhe interessante desse trabalho é que hoje as barricas são leiloadas em Londres e o leilão dessas barricas, porque aí outras vinícolas vão engarrafar, é esse leilão que mantém ainda esse hóspice, tá? E ele falava assim na ata de fundação: eu, Nicolas Roland, cavaleiro de Chanceler de Borgonha, em dia de domingo, 4 de agosto do ano do Senhor de 1443, no interesse à minha salvação, olha lá, gente, a gente foi danada, hein? Disposto a trocar contra a propriedade celeste bens temporais. Tá lá, gente, está escrito. Não inventei, não. O negócio está lá. A gente ri, é sério. Bom, no dia 18 de fevereiro de 98, o aspecto jurídico da lei do voluntariado. São vários artigos. Eu vou, para a gente não se perder muito, eu vou falar de alguns artigos mais importantes aqui. O primeiro, ele caracteriza o que é serviço voluntário, né? Que é uma atividade não remunerada. O parágrafo único nesse artigo de lei, o serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. Que ele deve ser exercido mediante a celebração de um termo de adesão. Existem documentos para isso, tá bom? Isso é lei, tá? Entre a entidade pública ou privada e o prestador de serviço voluntário. O prestador de serviço voluntário poderá ser ressarcido por despesas, né? Contanto que sejam comprovados no desempenho da atividade, mas poderá. Então, se a gente vai com o carro da gente, isso não significa. E o contrato reza normalmente dos serviços voluntários que não será ressarcido. Essa lei entra em vigor e a data foi em 18 de fevereiro de 1998. Aí nós somos o nosso planeta, o nosso mundo. Esse é o nosso mundo. Olha lá. E é muito importante a gente entender isso aqui. Quando a gente viu na definição de saúde, quando a coisa passou a ser social e espiritual, as universidades logo começaram a apresentar aulas e cursos, né? Departamentos para apresentar aulas e cursos sobre isso, sobre como abordar a dimensão espiritual na área de saúde. Tudo isso começou a crescer. Por quê? Porque passou a ser uma exigência que a partir de um conceito. Isso é bom? Isso é ótimo, maravilhoso. É assim que a coisa cresce. A coisa aparece e aí todo mundo começa a difundir. Capelania como profissão. Existe a profissão de capelão. Vocês que vão trabalhar com capelania no projeto Capelania Espírita da MEC, que foi buscada a intuição do projeto Capelania Espírita da AME Brasil. Esse nome Capelania Espírita, digamos que seja um nome fantasia, serão visitadores voluntários espíritas. Por quê? Porque existe a profissão do capelão. E, gente, é uma profissão que tem em nível superior, tá? Tá aqui, ó, a classificação brasileira de ocupação reconhece como profissão todos que foram registrados sob esse código ministros de culto religioso. São profissionais, recebem salário. Então, quando vocês chegarem para montar o projeto de vocês junto a um hospital, é provável que tenha um serviço de capelania. E esse serviço de capelania vai organizar o serviço dos voluntários. Ótimo. E as pessoas vão aprender a trabalhar juntos, o voluntário e aquela pessoa que recebe. O curso de capelania é um curso livre no Brasil, por isso não precisa reconhecimento do MEC. Contudo, ele é amparado por legislação federal e pode ser ministrado por várias entidades religiosas filantrópicas pelo Estado, por instituições de ensino no Brasil, por exemplo, há vários países do Brasil,
Há no país várias instituições reconhecidas pelo MEC, e com inclusive cursos de graduação e pós-graduação em nível superior. Como profissão, a faculdade de capelania está falando aqui que é uma graduação de nível superior, e a gente já passou um pouquinho, mas olha aqui, ó, eles estudam tudo isso nessa faculdade: antropologia, direito civil, oratória, planejamento e administração eclesiástica, psicologia, teologia geral, prática pastoral, entre outros. Que bom, que bom. Isso daí está virando uma realidade. E nós somos o quê? Somos voluntários para ajudar nesse serviço. Essas associações, né, de capelães, elas são representadas hoje, e aí o slide ficou um pouquinho escuro aqui, pela CONFECAP, que é um órgão credenciado que organiza nacionalmente o trabalho humanitário voluntário de capelania, e a Ordem dos Capelães do Brasil, OCB. Esses slides eles vão ficar, depois essa aula vai ser gravada, vai ficar à disposição. O detalhe interessante, por que nós colocamos isso? É por causa disso aqui. O projeto de lei é um projeto de lei número 291 de ontem, 2022, né? Que dispõe sobre o exercício profissional da assistência espiritual individual no Estado, prestado por capelães, e da outras providências. A Assembleia do Estado de São Paulo decreta: o exercício de assistência espiritual individual é privativo ao profissional formado em capelania. Então, algumas leis estão buscando modificar alguma coisa. É um projeto, né? Eu sei que você fez assim, mas várias coisas elas não condiz com a legislação. Então, não condiz. E está lá, o artigo 2º é reconhecido como a profissão de capelão civil. No outro parágrafo, o exercício da assistência espiritual individual é privativo. A atividade profissional do capelão civil consiste em dar assistência espiritual nos hospitais, presídios e tudo isso, né? E fala de concursos, fala do caso do serviço voluntário também. E a formação do capelão será feita pela entidade de capelania credenciada pela OCB. Você falou que não pode, e é por isso que eu coloquei que muita coisa vai surgir, muita coisa vai poder, muita coisa não vai poder. E no meio de tudo isso vai existir os serviços de capelania com os serviços de visitação voluntária. Eu nunca entendi, quando a gente fez o projeto, por que saiu esse nome, visitador. Vocês observaram o nome do projeto Capelania Espírita da MEC, visitador voluntário espírita. E tinha que sair assim. Por que tinha que sair? Esse nome capelão, ele hoje diz respeito a uma profissão, a gente não sabia disso na época, que isso ia acontecer. Então tá lá. É por isso que o nosso projeto tem esse nome, Visitadores Voluntários Espíritas, mesmo antes da gente saber que muita coisa ia mudar. Isso daqui é de 2016 para 2017. E os documentos necessários para participar do serviço voluntário da AMEC, nós temos aqui, o termo de adesão ao trabalho voluntário do visitador espírita, o termo de desligamento, no caso da pessoa sair, deixar o projeto, o termo de confidencialidade e sigilo do visitador espírita e o termo de autorização do uso de imagem. Hoje, para trabalhar conosco, a gente precisa ter tudo isso. E os documentos que a gente tem, né, que celebram isso daí, as cópias que precisamos ter, é a cópia do RG, a cópia do comprovante de residência e a cópia da carteirinha de vacinação com todas essas vacinas, tá? Sendo que a tríplice viral, ela na verdade depende da faixa etária, mais de 60 anos não tem que virar peneira, não tem jeito. Em qualquer hospital, e eu vou falar, não é chatice não, para você entrar em qualquer hospital, eu tive que virar peneira. De vez em quando sou catada por aí para tomar de novo alguma coisa. Então, em qualquer hospital nós precisamos disso. E, gente, desculpa aí, muito obrigada.